Terça-feira, 8 de fevereiro de 1944. Querida Kitty, não posso contar como me sinto. Num minuto desejo paz e silêncio, e no outro quero um pouco de diversão. Nós nos esquecemos de como se ri. Fala de rir tanto a ponto de não conseguir parar. O vídeo de hoje vai ser com relação ao diário mais famoso do mundo, o Diário de Anne Frank. Mas não vou me aprofundar tanto no livro, e sim na pessoa, porque aqui pegamos apenas uma parte da vida dela. E eu quero comentar sobre sua infância e também sobre o seu pós-morte. Fique ligado, hein? Oi, gente, como vocês podem ver, hoje vou falar um pouco sobre a Anne Frank, a autora deste diário. Sim, é uma adolescente, foi uma adolescente que sofreu as circunstâncias da Segunda Guerra Mundial, o preconceito ridículo de uma religião, né? Porque ela e a família dela foram caçados, como muitos outros judeus, pelo simples fato de estar na religião errada. Eu não diria que é uma religião errada, porque cada um tem o direito de ter a fé em quem quiser. Isso é importante para o ser humano. Se ele não tem fé em alguma coisa, ele não tem uma sustentação. Até as pessoas que se dizem ateus, eles têm uma fé, só que seria uma fé na ciência, né? Eu penso desta forma. Então, assim, infelizmente o preconceito está aí de novo. Nossa, que coisa, na verdade, pois é. E mesmo assim continua tendo aqui o preconceito religioso tão frequente. Pois é, foi o ano passado uma menina também, adolescente, bem jovem, foi apedrejada porque estava saindo de um centro espírita. Por que isso? Não dá para entender. Queimar figuras, imagens religiosas do catolicismo. Nossa, existe guerras ainda, guerra na Síria por questão religiosa. É algo ridículo. Até quando o ser humano vai continuar isso? De tempos tão remotos essa coisa de intolerância religiosa e continua tendo, né? E aí, ser humano, sabe, desenvolver não é só tecnologia, não é só arquitetura, mas também a questão de saber socializar um com o outro. Pois é, né? Bom, enfim, voltando a Anne Frank, que graças a essas besteiras acabou por ter sua vida reduzida. Uma garota que tinha um potencial gigantesco, você pode perceber pela escrita aqui, é uma escrita simples, bem corrida, bem tranquila, para todas as faixas etárias. Ela queria ser uma jornalista. Imagine, numa faixa etária tão assim, a faixa etária da adolescência, já escrever de uma forma que todo mundo pudesse compreender a questão do desespero de você estar preso, confinado em um lugar com pessoas que você não tem tanta proximidade. Isso é complicado, mas ela conseguiu transmitir isso ao diário dela, a Kitty. Pois é, agora tudo isso foi reduzido, né, apenas a um livro. Uma garota que poderia fazer coisas grandiosas, quem sabe? Bom, Anne Frank, ela nasceu em 1929. Ela era só uma garotinha, ela estava na adolescência, passando aquelas fases dos hormônios, tal, no meio de tantas pessoas estranhas. Era complicado, por mais que a mãe Edith e o pai Otto estivessem juntos, ou até sua irmã estivessem juntos, é uma situação muito complicada. Este livro, este diário e essas situações, eles serviram como base para peças de teatro, para filmes. Tanto é que o livro tem 2 filmes, um muito antigo, em preto e branco ainda, se eu não me engano, e um outro mais recente que eu acho que é o mais uma representação bem melhor do livro, do diário, da situação da Anne Frank.
Anne Frank passou por muitos apuros, né, por causa da questão de estar se desenvolvendo. Ela era uma jovem alemã judaica, eu ia falar judia judaica, e ela teve que ficar confinada naquele esconderijo atrás daquela estante. E acabou até tendo um amorzinho, né? O crush, como o pessoal fala hoje em dia, o crush da vida dela. E só que nada se desenvolveu, infelizmente. O único sobrevivente que esteve naquela casa foi o pai dela, o Otto, que mais pra frente ele conseguiu recuperar o diário da Anne. Miep Gies, se eu não me engano, se escreve desta forma, foi quem ajudou o Otto a ter o livro. Ela salvou o diário de Anne Frank e ela também salvou por um bom período de tempo a família e todos envolvidos lá no esconderijo. Ela que ajudou a sustentar tudo, e ela ainda contribuiu salvando o diário de Anne, que Otto mais pra frente acabou publicando para mostrar a situação pela qual eles viveram e também em homenagem à filha. E mostrar para as pessoas também essa questão de discriminação, das pessoas se reunirem, como é desnecessária a questão da guerra. Tanto é que existe o Instituto Anne Frank, existe o Museu de Anne Frank, que é a casa de Anne Frank, que na verdade é no prédio em que eles se esconderam durante a Segunda Guerra, durante o Holocausto. Até o esconderijo, você tem a oportunidade de visitar, tenha a visitar online, se vocês forem no site. É muito interessante, você consegue ver o local com os móveis, sem os móveis, onde que era o quarto da Anne Frank. É algo super interessante. E o Otto e mais um grupo de pessoas, eles fizeram esse museu no prédio que eles se esconderam, para que ele não fosse demolido, não fosse degradado, e que tivesse um respeito, e também para ajudar todos os jovens, independente de raça, sexo, cultura, religião, a entenderem essa questão do preconceito, dessas bobeiras, porque realmente isso daí é uma bobeira, e se unir, mostrar que é possível as pessoas se unirem, né, a se entenderem. Então você pode visitar, oh meu Deus, gente, tô gaga, que coisa ridícula. É o feriado, retardou a mente. A casa de Anne Frank fica em Amsterdã, mas tem o site oficial, também tem o site oficial do Instituto, que você pode visitar, conhecer um pouco sobre a história, ter fotos tanto da Anne Frank, da família dela, como as outras pessoas que estiveram também escondidas, as histórias de cada um deles. Você terá acesso a tudo isso. E também entenderá o impacto que foi a questão da inauguração também da casa de Anne Frank, que foi em 3 de maio de 1960. Ele foi inaugurado 3 vezes e sempre no dia 3 de maio. Se eu não me engano, é 3 de maio de 1970, depois em 80, uma coisa assim, para chamar mesmo o público, e foi um sucesso. Sempre ficou cheio. E pra você que tem dinheiro, ou pra você que não tem dinheiro, mas tem oportunidade de viajar para Amsterdã, é uma questão, é uma oportunidade maravilhosa de entender mais a respeito dessa situação que a Anne Frank passou. Se eu pudesse, eu visitaria para conhecer tudo, porque uma coisa é você ler o livro, saber conhecer a história da situação da Anne Frank, situação mundial. Então, gente, se vocês tiverem a oportunidade, viajem, conheçam o lugar ou façam viagem virtual para conhecer o esconderijo. É uma experiência, pelo menos a virtual, eu achei muito interessante, muito nutritiva para a mente, né? Então, olha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Desculpe o jeito que eu estou paramentada, porque está friozinho e colocamos sempre aquelas roupinhas mais esgarçadas, pegamos uma xícara de chá e curtimos um pouco o feriado, não é mesmo? Finzinho de semana, finzinho de domingo. Então, gente, nos vemos na próxima. Faça os seus pedidos. Luciane, eu vou fazer o vídeo da Nina Simone, eu estou fazendo ainda pesquisa. Não precisa se preocupar, querido. Então, nos vemos no próximo fim de semana. E uma ótima semana para todo mundo, espero que gostem muito. E, por favor, leiam o livro, esse livro de Anne Frank é muito, muito bom mesmo, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau, até a próxima.